Como você define um relacionamento ruim? Você já deve ter ouvido sobre sinais de relacionamento tóxico e como sair de situações perigosas. Como você sabe quando tudo começa? Os sinais existem, mas muitos acham que são inofensivos. Em outros, mesmo que você consiga sair, esses relacionamentos ruins ainda podem te assombrar. Julia Chicatin, de 22 anos, acabara de terminar um relacionamento ruim. Ela estava ansiosa para se formar em engenharia biomédica. Porém, dias antes da formatura, Julia sumiu. Pouco depois, seu corpo foi achado em um barranco perto do Lago Borges, em 18 de novembro de 2022. O que houve com Julia? Por que ela foi atacada assim? Quem fez isso com ela? Bem, a resposta estava clara desde o início, mas não veio à tona até Julia perder tragicamente sua vida, deixando sua família e o resto da Itália em um profundo poço de tristeza e medo. O caso de Julia Cecchettin impacta a Itália, pois ela foi vítima de um problema comum na comunidade italiana. Bem-vindo ao True Crime Stories. Se você é novo aqui, eu posto novos casos de crimes reais toda semana. Não sou um bot de inteligência artificial tentando lucrar com tragédia. Sou uma pessoa falando com outras pessoas. Se quiser ver documentários de crimes reais clássicos, inscreva-se. É grátis e te mantém atualizado com meus próximos vídeos. Julia Chiquette nasceu em 5 de maio de 2001, filha de Gino e Mônica. O casal também tinha 2 filhos, Helena e David. A família vivia em Pádua, Itália, onde o restante do caso ocorre. Julia era determinada, carinhosa e sempre ajudava. Ela também era muito gentil e amorosa. Mesmo sem gostar de alguém, Julia era educada e madura. Isso não queria dizer que ela não tinha limites, mas que preferia resolver situações desconfortáveis conversando. Julia também era inteligente como um chicote. Ela não era o tipo de estudante que não sabia o que queria fazer. Ela tinha um plano para tudo. Ela gostava de biologia, saúde, tecnologia e engenharia. Ela sempre quis trabalhar em biomedicina e, após o ensino médio, fez isso. Cursou engenharia biomédica na Universidade de Pádua, Itália, em 2020. A carreira escolhida por Julia já mostrava que ela não era comum. Inteligente e talentosa, ela estava feliz com sua escolha, pois poderia atuar em 2 áreas que amava, e o curso durava 3 anos. Em 2023, Julia estava ansiosa pela formatura. Na Universidade de Pádua, Julia conheceu Filippo Toretta, colega de estudos. Filippo estava no mesmo programa que Julia. Ele também estava se formando em engenharia biomédica. E ele, como qualquer um que conheceu e interagiu com Julia, ficou encantado por ela. Julia e Filippo não se conheceram logo na faculdade. Na verdade, eles se conheceram em 2022, quando ambos já estavam mais da metade do caminho em seus estudos. Julia se interessou por Filippo e logo começaram a namorar. Julia chamava Filippo de Pippo em suas conversas por mensagem. As coisas estavam bem no início, com o casal sendo constantemente carinhoso um com o outro, mas o relacionamento não durou muito tempo. Após cerca de 1 ano e meio juntos, no verão de 2023, quando Julia ia se formar, o casal terminou. Mas o fato é que na jovem idade de 22 anos, tanto Julia quanto Filippo tinham toda a vida pela frente. Esse término foi mais um pequeno contratempo do que qualquer outra coisa. Embora Julia não tenha tido dificuldade em seguir em frente após Filippo, o mesmo não podia ser dito dele. Por fora tudo parecia bem, mas por dentro não, pois Filippo era emocional, raivoso e possessivo, querendo Julia só para ele. Fica claro que Julia terminou tudo, não Filippo, e ele faria qualquer coisa para tê-la de volta. De acordo com a irmã de Julia, Helena, Filippo tinha o hábito de agir irracionalmente até nos melhores momentos, então quando a situação ficava difícil, ele podia ser incrivelmente imprevisível. Ele sempre mandava mensagens para Julia, perguntando onde ela estava e exigindo saber seus planos a todo momento. Filippo também se aproveitava emocionalmente de Julia, dizendo a ela que se sentia deprimido e tinha pensamentos muito sombrios sobre acabar com a própria vida.
Mesmo após o término, Filipe insistia que eles voltassem a ficar juntos, pois ele, citando, não conseguia ver um futuro sem a Júlia. Filipe mandou cerca de 225 mil mensagens para a Júlia durante o relacionamento. E isso não é um erro de digitação, e ele não me ouviu corretamente. São 225 mil mesmo. São quase 300 mensagens por dia. Os subtons das mensagens eram essencialmente iguais. Havia muita insegurança e ciúmes de Filipe. Ele frequentemente pressionava Júlia com frases como: "Vamos lá, por favor, pode ao menos dizer se já mandou mensagem para algum cara?" "Júlia, eu me sinto terrível. Você está me destruindo. Como você pensa em sair com outro cara?" Parece algo muito violento comigo. Não sabemos se Júlia via alguém quando essas mensagens foram enviadas, mas isso não importa. Júlia e Filipe terminaram. Ficou claro o desconforto de Júlia com Filipe, comprovado quando respondeu às mensagens dele. "Você me fez perder a confiança." "Seus métodos obsessivos me assustam, Pipo. Veja como você me trata como um criminoso." É um mecanismo de controle e também doentio. "Pipo, você está obcecado. Você é um psicopata." Você pode ver claramente a diferença no tom de mensagens de Júlia e Filipe. Filipe parece francamente furioso com Júlia por terminar com ele, fazendo-se de vítima, enquanto Júlia pode ser vista tentando raciocinar com ele, tentando fazer com que ele veja por que seus comportamentos obsessivos e controladores estavam errados. Após o fim do relacionamento, Filipe continuava atormentando Júlia diariamente, deixando-a incomodada com seu comportamento. Mas ainda assim, como Júlia não tinha o mau hábito de recorrer a brigas e mal-entendidos, ela tentava fazer Filipe entender com razão todas as vezes. Mas para Júlia, discutir com Filipe era inútil. Ele não aceitava um não. Filipe não só se ofendia com o término iniciado por Júlia, mas também começava a ressentir-se dela. O motivo era inacreditável. Por razões desconhecidas, Filipe não se formaria junto com Júlia. Isso o incomodava muito. Ver sua ex-namorada, que feriu seu ego ao terminar com ele, estar à frente dele, não lhe agradava. Júlia preparava seu futuro e Filipe iniciava a faculdade. Filipe era egocêntrico e ver Júlia seguindo em frente com sua vida e se preparando para a formatura o deixava muito amargo. Havia algo sombrio borbulhando por baixo e Filipe logo deixaria tudo sair da pior maneira. E infelizmente Júlia seria a que sofreria o maior impacto. E ela pagaria por isso com sua vida. – 11 de novembro de 2023 era um dia normal para Júlia. Ela e Filipe ainda se viam às vezes, mas Júlia sempre deixava claro que não reatariam. Alguns podem perguntar o motivo. Por que Júlia ainda via um homem tão obsessivo e controlador após o término? Bem, a resposta não era tão simples. Filipe, infelizmente, sabia como mexer com os sentimentos de Júlia, e ele a chantageava emocionalmente para passar tempo com ele. Filipe ameaçava Júlia com suicídio e a fazia se sentir mal se ela não quisesse encontrá-lo. Júlia, sendo a pessoa sempre amorosa e genuinamente cuidadosa que era, não viu outra escolha. Resistir ao comportamento insistente de Filipe. Ela também compartilhava isso com Helena. Júlia já via o lado bom e estava prestes a jogar o chapéu de formatura. Ela estava animada para receber o diploma em engenharia biomédica. Em 11 de novembro, ela queria ir ao shopping comprar sapatos para a formatura. Às 6 da tarde, Júlia foi a um centro comercial em Marguerra com Filipe. Agora, não sabemos se Júlia queria que ele a acompanhasse ou se foi basicamente Filipe fazendo-a sentir-se culpada para que ele pudesse se juntar a ela. A dupla fez compras e comeu junto em um McDonald's no centro comercial. A fatura do cartão de crédito de Júlia indica que ela pagou as refeições dos dois por volta das 21 horas. Por volta das 22h30, a dupla foi vista deixando o centro comercial. 10 minutos depois, Júlia mandou mensagem para Helena no WhatsApp. Infelizmente, essa seria a última mensagem que Júlia enviaria para alguém. No dia seguinte, sem ter notícias de Júlia, seu pai estava muito preocupado com ela. Júlia raramente deixava de falar com o pai, ainda mais após a morte da mãe em 2023 por câncer. Os filhos de Gino sempre ligavam e verificavam como ele estava.
Helena também estava preocupada com sua irmã porque ela não estava respondendo a nenhuma de suas mensagens. Então, ela imediatamente começou a espalhar a palavra nas redes sociais enquanto estava em Viena. Ela estava angustiada porque sabia que Júlia foi vista pela última vez com Filippo e agora não atendia o telefone. Gino prosseguiu para denunciar o desaparecimento de Júlia, de 22 anos, na delegacia local por volta da 1h30 da tarde do dia 12 de novembro de 2023. A polícia agiu rapidamente e começou a buscar informações sobre Júlia desaparecida. No geral, foi uma situação estranha e intensa. Júlia estava pulando de alegria pela formatura no fim da linha. Ela não iria simplesmente levantar e ir embora, abandonando sua família e seu futuro brilhante. A polícia também foi informada de que Filippo foi a última pessoa a estar com Júlia, e para surpresa de todos, ele também não estava em lugar nenhum. Nicola e Elisabetta também não tinham notícias dele, o que aumentou a suspeita da polícia. Enquanto perguntavam, uma testemunha trouxe informações alarmantes. De acordo com o transeunte que estava na varanda do seu apartamento, houve uma briga violenta entre um jovem e uma mulher em um carro preto no dia 11 de novembro, por volta das 11h15 da noite. A área estava a 150 metros da casa de Júlia e, ao ouvir os gritos de socorro da garota, a testemunha chamou a polícia. Ninguém veio, pois todas as unidades estavam ocupadas, e a ajuda mais próxima a 45 minutos... A polícia anotou o carro preto, que era um Fiat Punto, e depois disso, as autoridades se depararam com outro caso bizarro, porém arrepiante. Veja, a polícia analisou as imagens de vigilância de uma fábrica localizada na cidade vizinha de Fasso e foi muito perturbador. As imagens mostram Júlia sendo atacada de forma assustadora por Filippo. No vídeo, a polícia viu Filippo agredir Júlia. Ela até tentou fugir, e foi quando Filippo atacou-a impiedosamente pelas costas, e então foi visto colocando o corpo inerte e gravemente ferido de Júlia na parte de trás de seu Fiat. A polícia não tinha dúvidas e sabia que Filippo era responsável pelo desaparecimento de Júlia. Uma grande caçada a Filippo foi realizada e a notícia do desaparecimento de Giulia e do envolvimento de Filippo estava em toda a mídia italiana. Todos estavam horrorizados. Pensar que alguém com quem Giulia teve um relacionamento anteriormente poderia se tornar tão vil e absolutamente mortal enviou um arrepio pela espinha de todos. Veja, a Itália é um país onde os feminicídios e a violência de gênero são infelizmente muito comuns. É um ato horrível, infelizmente enraizado na sociedade. A cultura italiana é muito patriarcal, originada no Império Romano, fascismo e catolicismo. Antigamente, mulheres eram vistas como cidadãs de segunda classe. Eram tratadas como garantia, forçadas a gerar herdeiros e exploradas de formas terríveis. No século XXI, a Itália ainda é misógina e assassinatos de mulheres por honra persistem. Apenas em 2023, quase 109 mulheres foram levadas a seus finais horríveis, e mais da metade dos perpetradores eram homens que já haviam tido relacionamentos com essas mulheres. Este é o país em que Júlia Schettino, de 22 anos, estava vivendo. A essa altura, a polícia tinha duas tarefas muito importantes em mãos. Primeiro, localizar Júlia. Segundo, capturar Filippo. 7 dias que pareciam eternos para a família Schettino. Em 18 de novembro de 2023, a polícia e cães farejadores foram ao Lago Baches, onde fizeram uma descoberta que destruiu as esperanças no caso. A unidade de proteção civil recuperou o corpo de Júlia em uma cena horrível. O corpo de Júlia, especialmente seu rosto, pescoço e mãos, estava coberto de feridas e ela foi encontrada dentro de um grande saco de nylon em uma caverna a cerca de 50 metros de altitude dentro de uma área arborizada que geralmente era fechada durante o período de outono e inverno por motivos de segurança. Era um local remoto e, a julgar pela aparência, parecia que Filippo tinha feito muito para esconder a localização de Júlia e garantir que ninguém a encontrasse, mas eles encontraram. A descoberta deixou a família Schettino no mais profundo luto e tristeza. Eles já tinham perdido a matriarca meses antes e agora, dias antes da formatura, perderam Júlia também.
O corpo de Júlia foi para a autópsia e em 1º de dezembro de 2023 descobriram que ela teve entre 20 e 75 ferimentos que causaram sua morte. Os muitos ferimentos no corpo de Júlia indicavam um crime passional. Alguém queria garantir que Júlia não saísse viva disso e, infelizmente, o perpetrador teve sucesso em tirar a vida da pobre Júlia, que tinha tanto pelo que esperar. Todos ficaram tristes com a passagem prematura e trágica de Júlia, mas a polícia tinha um trabalho crucial a fazer, e isso era pegar Filippo e fazê-lo pagar por seu crime hediondo. Felizmente, algo guiou a polícia ao caminho certo. Veja, a polícia foi informada de que Filippo foi visto pela última vez na Áustria, e isso era uma má notícia. Filippo estava fugindo e agora estava em outro país. Ao ouvir isso, Dino, o pai de Júlia, fez inúmeros apelos em inglês e alemão, pedindo às pessoas e autoridades que ajudassem a capturar Filippo, pois ele agora era considerado um fugitivo, procurado por tirar a vida de sua filha. Esses apelos acabaram sendo úteis, porque uma semana após a vida de Júlia ter sido brutalmente tirada, a polícia alemã pegou Filippo em uma faixa de emergência de uma rodovia depois que seu carro ficou sem gasolina. Filippo tentou fugir, mas estava sem dinheiro para comprar gasolina para o carro. Em uma reviravolta surpreendente, assim que a polícia alcançou Filippo, suas únicas palavras foram, cito, "Eu sou Filippo Toretta. Eu matei minha namorada." É surreal ouvir Filippo chamar Júlia de namorada. Ele claramente não estava superado e se recusou a reconhecer o fim do relacionamento deles. Quando o carro de Filippo foi revistado, a polícia recuperou uma bolsa contendo uma troca de roupas, facas de cozinha e fita adesiva. Em 25 de novembro, Filippo foi extraditado para a Itália em um voo especial da Força Aérea que chegou a Veneza. Ele foi preso na prisão de Verona e acusado de homicídio voluntário agravado por premeditação, crueldade, ferocidade, perseguição e ocultação de uma arma. A polícia apreendeu os eletrônicos de Filippo e encontrou coisas bizarras neles. Filippo fez uma lista no computador que acabou sendo de assassinatos. Ele citou ter mapas, tanque cheio, portas trancadas, amarrar mãos e tornozelos de Júlia, facas, fita adesiva e pás. Esta lista é um sinal claro como o dia de que Filippo tinha toda a intenção de acabar com a vida de Júlia no dia 11 de novembro. O assassinato foi premeditado, pois a lista foi feita dias antes de Júlia ir ao centro comercial com ele. A polícia descobriu que Filippo era um pouco perturbado. Após o término deles, Filippo havia secretamente instalado um aplicativo espião no telefone de Júlia para que ele pudesse rastrear todas as suas atividades, o que é inacreditável em tantos níveis. Armada com todas essas informações, a acusação estava aguardando o julgamento, que estava marcado para ser realizado em 23 de setembro de 2024. Recentemente, a primeira audiência do julgamento foi realizada. Embora Filippo tenha escolhido não comparecer, ele confessou ter atacado brutalmente e finalmente matado Júlia. Ele fez isso diante de um juiz. Filippo admitiu querer reatar com Júlia e levou presentes para a formatura dela. E esses presentes foram realmente recuperados de seu carro quando ele foi preso. Ao não cumprir as exigências, Júlia foi morta por ele. Promotores esperam convencer o júri e condenar Filippo Toretta à prisão perpétua. Mas isso ainda precisa ser visto até que o veredicto seja dado. Mas vamos ser claros, Filippo já confessou este crime, então parece ser um caso bastante simples. Sua audiência será em 3 de dezembro de 2024, então esperamos respostas sobre sua sentença em breve. A terrível e violenta morte de Giulia abalou toda a Itália. Protestos e manifestações foram realizados por mulheres italianas indignadas e assustadas, e isso foi uma maneira de não apenas chamar mais atenção para o caso de Giulia, mas também para expor a horrível e patriarcal cultura italiana. Giulia, que tinha tanto para viver em sua vida, infelizmente entrou para a lista de mais de uma centena de mulheres que perderam suas vidas nas mãos de um ex-parceiro instável. O funeral de Giulia foi frequentado por milhares de pessoas. Eles a homenagearam balançando chaves no final do serviço, um gesto italiano contra a violência silenciosa.
Giorgia Meloni, primeira-ministra da Itália, prometeu acabar com a violência de gênero, promovendo conscientização nas escolas e ampliando recursos para abrigos e centros anti-violência. Ela lamentou a morte precoce de Giulia e disse: "Todos queríamos que ela estivesse viva, mas nossos piores temores se confirmaram. Sinto uma grande raiva e tristeza." Giulia foi enterrada ao lado da mãe, Mônica, e a família está devastada pela perda. Gino, pai da Giulia, fez uma declaração impactante pedindo que os homens sejam agentes de mudança e promovam uma comunidade segura e livre para que as mulheres vivam sem medo de um problema recorrente na comunidade italiana. Este aspecto todo da cultura italiana é simplesmente estúpido. Vamos chamar as coisas pelo que são. Felizmente, no dia 2 de fevereiro de 2024, Giulia foi agraciada com um diploma honorário pela Universidade de Pádua na presença de sua família e parentes. Todo o seu esforço valeu a pena, e é emocionante ver que sua família terá uma lembrança eterna de Giulia, símbolo da jovem incrível e determinada que ela foi. A irmã de Giulia afirmou em editorial a um jornal italiano: "Filippo é chamado de monstro, mas não é. Um monstro é alguém fora da sociedade, para quem ela não assume responsabilidade. Mas essa responsabilidade existe. Monstros não são doentes. São frutos do patriarcado e da cultura de agressão." O aumento dos feminicídios globalmente, inclusive na Itália, mostra que modernidade não garante segurança. Isso não significa melhor, mas por que a violência de gênero cresce tão rápido? Apesar da conscientização, não conseguimos melhorar o mundo para ninguém, independente de gênero. Quantas pessoas inocentes ainda precisam morrer injustamente para que isso mude? Por que não parar e proteger os outros agora? Esses casos refletem muito sobre o mundo atual e, sinceramente, é deprimente. Temos que prometer melhorar a nós mesmos e educar melhor nossos filhos, para que eles possam crescer e se tornar pilares de segurança para outras pessoas, não perpetradores de crimes hediondos e brutais que destroem completamente famílias inocentes. Obrigado por ouvirem mais um episódio de Histórias de Crimes Reais. Quero agradecer especialmente a alguns membros do canal, como Natalie Weston e Dustin Frey. Se você quiser apoiar o canal, seja membro e tenha acesso antecipado a vídeos, além de ajudar muito. Agradeço quem já aderiu. Para participar, clique no botão de adesão abaixo ou use o link na descrição. Mas, como sempre, se você gostou deste vídeo, confira este outro caso interessante que eu cobri e não se esqueça de se inscrever, é totalmente gratuito e mantém você atualizado com todos os meus futuros vídeos, mas meu nome é Ty Notts e eu te vejo na próxima.